Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões para verificar o desenvolvimento das mais diferentes culturas. Hoje o nosso assunto é a azeitona, vamos verificar o desenvolvimento da safra 2020 de azeitona, como é que foi a produção, a produtividade e também as expectativas de consumo, tanto da azeitona como também dos produtos derivados, por exemplo, o azeite. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Paulo Marchioretto, ele que é presidente do IBRA Oliva, o Instituto Brasileiro de Olivicultura, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Paulo, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Obrigado, o prazer é todo nosso. Paulo, como é que foi a safra 2020 brasileira de azeitona? A gente teve problemas de produção em algumas localidades, né? Hoje o estado que tem maior produção é o estado do Rio Grande do Sul, porque tem uma área de aproximadamente 7.000 hectares. Minas Gerais tem segundo lugar, com uma área de 3.000 hectares. A polinização da oliveira ocorre em agosto por, digamos assim, naturalmente, pelo vento. E no período da polinização tivemos excesso de chuva e tempo nublado. Isso prejudicou e muito a polinização e resultou numa diminuição drástica da cultura. Em 2019 foram produzidos 190 mil litros de azeite e na safra 2020 a previsão é no máximo 80 mil litros. Então, houve uma queda bem acentuada na produção de azeite no Brasil. Minas Gerais também teve problemas com excesso de chuva no período da polinização. E aí essa dificuldade na polinização foi o que foi revertido em menos produção, menos colheita nesse período que já se encerrou aí no estado, né? Ela diminui a quantidade de azeitona, porque sem a polinização não gera azeitona. Então, o que acontece? Houve essa diminuição de azeitonas, mas isso não alterou, veja bem, isso não alterou a qualidade do azeite. O azeite ele continua de excelente qualidade, tanto que a semana passada um dos nossos olivicultores ganhou a premiação no concurso de Nova York. Então, a qualidade se mantém íntegra, perfeita, tá, azeite de excelente qualidade. O que diminuiu foi a quantidade, mas aí por questões climáticas, né? Não tem como controlar. E aí, Paulo, que tipo de movimentações no consumo, na demanda, vocês têm observado aqui no Brasil, até em todo essa diferente tempo que a gente tem vivido, de isolamento social, de coronavírus, isso trouxe impacto no consumo de azeite, de azeitona também? Olha, hoje o Brasil produz basicamente azeites extra virgem. Poucos produtores estão produzindo azeitona de mesa, como se chama, conserva, né? Então, está direcionado 95% para azeite, para a produção de azeite extra virgem. O consumo, óbvio, o coronavírus, houve uma certa retração. Mas como nós tivemos uma produção menor esse ano, a tendência é que agora, retomando o mercado, essa produção vá ser escoada. Inclusive agora no primeiro sábado de junho e todo sábado primeiro sábado de cada mês, aqui em Porto Alegre nós temos a Feira do Azeite, promovida pelo IBRA Oliva, para que o produtor venda seu azeite diretamente ao consumidor. Não é? Fica lá na Secretaria, junto ao pátio da Secretaria da Agricultura. Então ali nós vamos efetuar vendas de azeites extra virgem para os consumidores da safra já nova. Tem alguma coisa ainda do ano passado, é pouca coisa. E aí, para executar essa feira, Paulo, quais são os procedimentos que vocês adotaram para garantir segurança tanto para o produtor que vai lá vender, como também para o consumidor que vai atrás desse azeite? Claro, claro. Existem umas normativas do governo do estado determinando como se pode abrir alguns comércios, feiras, por exemplo. Distância mínima, nós sugerimos uma distância mínima de uma banca na outra de 4 metros, né? O pessoal com máscara, sempre com máscara, álcool gel para o consumidor, não vai haver
degustação de azeite, que normalmente nós fazemos a degustação de azeite para que o consumidor prove os diversos azeites das diversas variedades de azeitona que são produzidas. Então, a feira vai acontecer observando as normas editadas pelo governo do estado e pela prefeitura acerca do distanciamento e toda essa questão que envolve o Covid-19. Okay? E aí, Paulo, com a polinização acontecendo ali no mês de agosto, conforme você já citou, como é que está a projeção, a expectativa para essa próxima safra? A gente deve ter um agosto novamente prejudicial ou a expectativa, pelo menos por enquanto, é de boa polinização? A expectativa por hora, e aí nós temos que contar com a ajuda do tempo. Na verdade, a chuva, o excesso de chuva do ano passado foi atípica, tá? Então, o que nós temos para o ano que vem? Nós tivemos uma estiagem agora, no verão, uma estiagem forte aqui no Rio Grande do Sul. Isso provoca um estresse na oliveira. E agora nós temos o inverno, já com temperaturas baixas. Hoje, por exemplo, na Serra da Mantiqueira, tivemos 0 graus. Que para a oliveira, esse estresse é bom, ela precisa disso. Isso faz com que ela entre em produção melhor para o ano seguinte. Então, a nossa expectativa é, já com a estiagem do verão, inverno frio, isso resulta em alta produtividade para o ano que vem. Obviamente, temos que esperar que não ocorra chuvas novamente na época da polinização. Se não ocorrer, a produção vai ser bem boa para o ano que vem. Porque, além dos pomares que já estão produzindo, novos pomares que foram implantados começam a produzir também. Então, tu tem os grandes pomares já com produtividade maior e os pequenos começando com a produtividade menor, mas já começando também a produção de azeite. E aí, Paulo, inclusive uma informação que estava no site do Ibroliva, um crescimento bastante significativo na área cultivada nos últimos anos. Como é que tem sido esse avanço no cultivo da azeitona aqui no Brasil? Olha, em 2010 existia mais ou menos aqui no Rio Grande do Sul, falar em termos do Rio Grande do Sul, nós temos isso já pronto e mapeado. Nós tínhamos mais ou menos 100 hectares plantados em 2010 e foi quando, à época, foi lançado o primeiro azeite comercial extra virgem a ser comercializado no Brasil. Em 2019, nós já tínhamos 6.000 hectares plantados. Vamos fechar 2020, em termos de Brasil, entre 14 e 15 mil hectares de área plantada. Então, tu veja o crescimento que tem ocorrido nesse período. Ela cresce uma faixa, uma média, antes do Covid, uma taxa anual de crescimento do plantio em torno de 20%, 20% a 25%. Paulo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor esse cenário da cultura da azeitona, também da produção de azeites aqui no Brasil. Se o senhor quiser deixar um recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade. Olha, eu gostaria de, além de reforçar a feira do azeite, é que o consumidor brasileiro, ele experimente o produto produzido, o azeite extra virgem produzido no Brasil. Produzido, não embalado. Alguns dos supermercados são produtos que são importados, reembalados e vendidos como azeite extra virgem brasileiro. Eu gostaria que adquirissem o azeite extra virgem produzido no Brasil. Nós temos produção no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. São azeites excelentes, de excelente qualidade, já receberam mais de 50 premiações internacionais pela excelência. Então, o azeite jovem, azeite fresco, é o que de melhor há no azeite. E isso está sendo oferecido pelo produtor brasileiro. Ok? Paulo, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado. Nós que agradecemos, estamos sempre à disposição. Muito obrigado. O Paulo Marchioretto, ele que é presidente do Ibroliva, o Instituto Brasileiro de Olivicultura, conversou com a gente para traçar um panorama da atual safra de azeitona aqui no Brasil. Segundo o Paulo, a polinização das oliveiras acontece durante o mês de agosto e nesse período, principalmente lá no Rio Grande do Sul, que é o principal produtor de azeitona aqui do Brasil, houve muita chuva, tempo nublado, o que dificultou a polinização e com isso a quantidade de azeitonas
foi bastante reduzida. O Paulo destacando que aqui no Brasil, cerca de 95% da produção é voltada para confecção de azeites, apenas 5% são de azeitonas de mesa, e aí a produção de azeite também caindo bastante nesse ano de 2020. O Paulo comentando que o consumo do azeite teve uma redução nesse período de coronavírus, de isolamento social, mas até por conta da menor oferta, a expectativa é de que essa relação entre oferta e demanda seja ajustada nos próximos meses, nas próximas semanas, conforme esse consumo for retomando o patamar normal. O Paulo também destacando que a expectativa, pelo menos por enquanto, é para uma safra 2021 bastante positiva, já que a estiagem no Rio Grande do Sul, aliada às baixas temperaturas nesse inverno, são dois fatores que ajudam a oliveira a produzir bem no próxima safra. Então, se não tivermos novas chuvas no mês de agosto, que prejudica essa polinização, a expectativa é de safra cheia de azeitona em 2021 aqui no Brasil. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então continue ligado no Notícias Agrícolas.